Olá, gente boa! Sala de prosa exponencial hoje como todas, mas hoje um dia para celebrar com ações de graças. O assunto hoje é gratidão, a rainha das virtudes. Como você vê, é uma frase mais próxima do substância. Vai embora não, hein? Voltamos. Gratidão. Ô mestre, essa semana é empolgante para mim. Conta para nós. Primeiro, hoje, 23/5, pela graça do Senhor, 97 anos de Dona Ilka, minha mãe. Que coisa linda. A mente iluminada, o coração voltado para Deus. Claro, com as situações relacionadas com 97 anos, mas cabeça boa, Isso alegre. Louvado seja Deus, Varão, firme nas promessas. a sua O mãe... dia que a gente liga, ela dá bronca, fala, mãe, a senhora tá boa. Ela é bom. É boa, tá dando bronca em todo mundo. Então, minha mãe, Dona Ilka, privilégio. parabéns pelo seu aniversário. A senhora, essa bênção maravilhosa. Glória Que privilégio, a Deus por viu? sua vida. Que privilégio ter uma mãe. Privilégio. E com as marcas da sua mãe, com as características da sua mãe. Louvado seja Deus, viu, mestre? Um Deus presente seja do louvado. Senhor para a nossa família, para a nossa história. Hoje, hein? Ela diz que recebe presente até o mês que vem. Ô, mestre, mas eu tô aqui com a camisa Rapaz, eu diferente. Você sabe que eu tive a coragem de fazer um pedido ousado a você e eu já estou sabendo que o meu pedido já foi atendido. Já foi atendido. Fala o pedido, qual foi? Bom, gente, eu pedi para ele, eu achei tão bonita essa camisa. Eu falei, rapaz, eu quero ter uma, quero ostentar essa camisa também, vesti-la e fazer propaganda da Oitava. É boa, boa, boa. Olha, nossa comunicação da Oitava criou essa camisa como uniforme para a Oitava, para os funcionários da Oitava e para os pastores da Oitava. Uma coisa boa, boa, boa. E é assim, mestre, essa semana, dia 25, a Oitava celebra 54 anos. É o mês inteiro a festa. Como já... A igreja é jovem, né, Varão? Jovem, 54 anos. 54 anos, mestre. E ela é a oitava. Sabe por que ela é a oitava? Fala aí, eu acho que você sabe. Eu acho porque tinha primeira igreja, segunda igreja, terceira igreja, quarta igreja, quinta igreja, sexta igreja, sétima igreja, oitava igreja. A oitava igreja. Até décima em Belo Horizonte é por número. Depois parou. Depois é nome de bairro, nome bíblico. Já tinha até uma igreja que passou na frente do nosso tudo, chama Nova Jerusalém. Pronto. Está glorificada. Ô mestre, então nós celebramos a bondade do Senhor. Muita gente como você tem sido aqueles que empurram nossa história. Mas uma igreja que faz 54 anos precisa de um conselho e de umas dicas, de uma sustância. Eu acho que hoje você é o camarada que vai nos ensinar princípios, mas eu acho que, bom, primeiro ponto, se eu posso falar isso, mas eu quero ouvir mais do que falar hoje. Acho que a igreja tem sido, Jeremias, em Belo Horizonte, uma referência no sentido, primeiro, de cuidar de pessoas, de famílias, mas uma igreja que sempre esteve voltada para fora dos muros. Eu me lembro dos seus encontros, congressos, né, trazendo pastores, sobretudo as pessoas mais carentes, lugares mais longínquos, ajudando esses pastores. É uma igreja que tem o braço estendido para socorrer. Eu acho que Deus honra sempre a igreja que tem o olhar voltado para a obra missionária. Uma igreja voltada para a obra missionária. O mestre foi lá nos... Eu estou fazendo de novo. Eu resolvi, lá na virada dos anos 2000, dar uma olhada assim na história da igreja para pensar os próximos anos. Então, li as atas do conselho todas, desde a fundação. Aí descobri que a Oitava foi fundada com 72 membros que deram profissão de fé e batismo, entre os quais adolescentes. E nós tínhamos 32 crianças. A história da Oitava é o seguinte: fundada em 69, uma igreja que ficou assim entre 100, 80, 120 membros. Naqueles primeiros anos, nossa igreja não tinha recurso para sustentar um pastor. De tempo integral. Não, então sempre, louvado seja Deus, dividia ali os honorários com outra igreja.
Quando foi em 1977, nós estávamos já em condições de ter um E pastor... você saiu do seminário em 78. 79. 79. 78, desculpe. 78 você 79 terminou. cheguei em Belo Horizonte. É. Mas em 76, nossa igreja tinha condição de sustentar, mas por bondade de Deus, o pastor que estava lá, por orientação do senhor, aceitou o convite da outra igreja que dividia com a 8ª seu tempo e seu salário. 77, mestre, a igreja ficou sem pastor. Poxa. E ficou sem pastor, e você sabe, sem pastor. Quando foi em 78, final de 77, um dos nossos presbíteros era amigo do reverendo Wilson de Souza, que foi pastor da primeira igreja nos anos 60, da primeira de Belo Horizonte, e naquela ocasião era pastor da Igreja Unida de São Paulo, mas ele não gostava de São Paulo. Então, me lembro desse fato contado, né, por um dos presbíteros, que convidou o pastor Wilson para lá e disse: olha, a nossa igreja não tem condição de sustentar o senhor. Então, nós oferecemos ao senhor 60% do que seria o salário de um pastor. Aí o pastor Wilson disse: meu salário é X. Se não tiver dinheiro, vocês vão anotando aí e me paga tudo depois. E me lembro de uma fala lá na nossa igreja, que no primeiro culto que o pastor estava lá, entre crianças e adolescentes, diz que tinha umas 50 pessoas e adultos. Entre adultos e... Entre todo mundo. E dona Noemi teria perguntado, dona Noemi, esposa do pastor Wilson, cadê o povo dessa igreja? Está todo mundo aí. 78, mestre. E Deus, na sua graça, se lembrou de nós. Amém. Não é? Amém. Pastor Wilson foi nosso pastor de 78 a 88. 88 ele foi eleito pastor emérito, veio a falecer em 89. Então temos muito que celebrar nesse tempo. Bom, eu estava contando que nesse período eu resolvi ler as atas da igreja e nós escrevemos, eu escrevi a visão da igreja. A visão da igreja tem 5 frases, 5 palavras. Uma igreja bíblica, contemporânea, acolhedora de pessoas, presente na cidade e parceira na evangelização do mundo. Então, louvado seja Deus. E assim vamos andando. 54 anos, glorificando o Senhor e sendo gratos pela bondade dele. E é uma igreja que tem recebido centenas e centenas de pessoas todos os anos, nas últimas décadas, né, pastor? Ô, mestre, você viaja o Brasil inteiro e muitos lugares do mundo. Parece-me que em certas cidades, Deus abre uma porta para uma igreja, 2 igrejas, 3 igrejas. Uma cidade igual São Paulo é para muitas igrejas. Pinheiros, por exemplo, está com uma porta aberta em São Paulo. Glória a Deus. Nem toda igreja tem uma porta aberta na cidade, mas algumas têm, não é? E pela bondade de Deus, estava reunido em oração, agradecendo a Deus que nas últimas décadas Deus tem sido bondoso. Glória Mas, gente, a nós Deus. temos sempre esse povo maravilhoso que ajuda. Louvado seja Deus. E se você pudesse resumir hoje a 8ª em 3 características, esses pontos da visão que você mencionou são pilares da igreja, mas 3 estratégias que a 8ª usa hoje para alavancar o crescimento espiritual e numérico da igreja. Ô, mestre, Servem de conselhos para todos nós. A primeira ênfase é que todo crente é missionário todo dia. A missão é do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Todo crente tem que falar de Jesus todo dia. Ainda que seja, o Senhor Jesus te abençoe. Quando a gente fala o Senhor Jesus te abençoe, a gente cria uma conexão. Aliás, eu vim da Campinas, fui a uma farmácia comprar um remédio. Quando o varão me atendeu, eu falei: ô, gente boa, o Senhor Jesus te abençoe. E li o crachá, Pedro. Falei: é nome de apóstolo. E ele falou assim: é mesmo. Eu falei: você é crente, irmão? Ele disse: eu conheço o senhor, pastor Jeremias. Mistério. Então, essa ênfase na 8ª é constante. A segunda ênfase é o cuidado com as crianças. Olha aí. Famílias inteiras têm vindo à 8ª, porque temos um do ministério infantil forte, escola bíblica forte, culto dos juniores,
discipulado com juniores, células com crianças, células com juniores. Que maravilha. E células com adolescentes. Então, e ministério. Por quê? A célula, o pequeno grupo, é onde a pessoa tem comunhão e tem pastoreio. Mas a célula não consegue fazer o que o ministério faz. Por exemplo, um congresso, um acampamento, aí tem que ser um ministério que produz isso. Mas a célula, o ministério, tem que reunir na grande celebração, onde é a expressão do corpo. Então, essa tem sido assim, e nosso povo, um povo que ora, um povo que trabalha, é uma blessing. Glória a Deus. Glória a Deus. Me dá uma terceira característica aí. Uma terceira Leva a igreja a é uma palavra bíblica constante, constante. Tudo que nós queremos fazer tem que ter a palavra eterna de Deus. Eu falo com os pastores que aconselhamento pastoral não é terapia, é Bíblia e oração. É Deus. Ou Deus faz, ou não acontece. Então, a ênfase na palavra de Deus é uma característica da oitava, e a gente ora. Hoje mesmo orei para Deus dar amor ao nosso povo para gostar da Bíblia. Glória a Deus. Agora, mestre, é uma igreja que olha para o futuro. As novas gerações vêm aí e nós temos que impulsionar as novas gerações. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. 2, 3 dicas para a oitava agora. Pronto. Bom, eu acho que a oitava igreja, que é uma referência em Belo Horizonte, eu sou testemunha disso, ela pode, eu acho que vai, abrir mais ainda as fronteiras para o uso das mídias sociais, para acelerar esse processo de crescimento. Ô mestre, essa é uma palavra que eu quero agradecer sempre a você. Nós sempre transmitimos, começamos a transmitir os cultos, mas depois da pandemia, nós tivemos uma alavancagem online maravilhosa. Obrigado, hein? Glória a Deus. Seu encorajamento foi top. Mais Glória uma, a mestre. Deus. Segunda coisa é buscar conexões com a cidade. Vocês têm muito isso, mas Boa. conexões com a cidade, nas universidades, no poder público, na indústria, no comércio, a igreja ser vista pela cidade como uma igreja que representa o verdadeiro evangelho, né, em Belo Horizonte. Mais uma, mestre. E a terceira, eu acho que é aquilo que você já tem buscado, oração como alavanca do crescimento da igreja. Eu tenho hoje, estou muito convencido disso. O que você colocou lá para os pastores no aconselhamento? Se Deus não fizer, o braço do homem é muito fraco. Ele não faz mesmo. Porque se a igreja clama e ora, os desafios que para nós são impossíveis, Deus destranca. Amém. Deus abre. Amém. Mestre, só um testemunho. Esses dias fui andar no bairro e orar pelo bairro, falei, Senhor, o povo mora aqui, Senhor. Passa aqui na porta desse templo. O Senhor podia despertar nosso bairro para o cara entrar aqui. Aí o Senhor me consolou. Varão, uma família inteira. O homem chegou lá e eu disse, quem é o senhor, santo varão? Eu disse, não, sou seu vizinho aqui. Opa, que prazer em ter o senhor aqui. Eu moro aqui, já tenho mais de 7 anos, nunca entrei aqui. Mas hoje eu senti vontade de vir com a minha família aqui. Olha aí. Está lá. Varão, eu estava pregando domingo, agora, à noite, sobre Apocalipse capítulo 5. E fala lá das harpas, né? Das orações dos santos, né? Do incenso das orações dos santos. E lembrando uma coisa, não tem oração desperdiçada. Amém. Então Deus tem uma espécie de taça, onde toda oração é colocada ali. Chega um momento que essa taça transborda e as intervenções de Deus vêm. Então, quando você ora, às vezes não vê o resultado na hora. Quantas orações que nós fizemos, que talvez nós não vamos ver o resultado dela enquanto aqui estivermos. Mas ela não foi desperdiçada, ela está lá dentro da taça de Deus. Chega uma hora que a intervenção vem. Então, você viu o resultado imediato de estar orando pelo bairro e Deus tocou o coração. Porque quem toca o coração é Deus. Exatamente. É Ele quem toca. Mas, mestre, você falou uma coisa certa. Quando a oitava estava se levantando, nós tínhamos todo o primeiro domingo de jejum e oração. Nós tínhamos escola dominical e um culto à tarde. E muitas vezes eu cheguei lá em 82, 27 anos. Ficava eu e 3
eu falava as véias, 3 vovó, tudo cabeça branca. Elas falavam assim, vai, meu filho, fica lá com sua esposa, não vou orar com vocês. E tinha uma delas que orava assim, falava amém, amém. Era a Ana da oração. Aí um dia ela falou comigo assim, o senhor está falando esse amém muito alto, eu tenho certeza que Deus está escutando eu orar. Olha aquelas orações lindas daqueles domingos. Colhemos frutos hoje. Glória a Deus. Ô, gente boa. Parabéns, pastor, pela 8ª igreja. Parabéns pela sua mamãe. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Meu pastor, Motivo de celebrar. você que está conosco, não desanime. Se você pode, mamãe, papai, quem está aí, uma oração de gratidão pela minha mãe e pela 8ª. E se você for de Belo Horizonte, celebre conosco amanhã, dia 25. Temos uma festa na 8ª, aliás, quinta-feira. Hoje eu quero orar, agradecendo. Mas é claro, aproveita, ore por mim, ore pelas gerações futuras, ore para que Deus traga o melhor tempo ainda. Amém. Sobre a 8ª. Deus amado, a nossa palavra hoje é de gratidão. Gratidão pela dona Ilka, tua serva. Amém, Senhor. Gratidão pela 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Gratidão pela vida do pastor Jeremias. Gratidão pelos pastores da igreja. Amém. Gratidão pelos presbíteros da igreja, pelos diáconos da igreja. Gratidão pelos membros da igreja. Amém. Gratidão, meu Deus, pelos planos e projetos que a igreja tem para avançar. Amém. Para alcançar as futuras gerações. Para impactar ainda mais a cidade de Belo Horizonte, o estado de Minas Gerais, o Brasil e o mundo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, envia os recursos necessários. Envia pessoas, meu Deus, capacitadas em cada área que a igreja quer alcançar, para que a igreja possa avançar na força do teu poder. A tua palavra nos diz que não é por força, nem por poder humano, mas é pelo teu Espírito, Senhor, que a tua obra é feita. E nós te agradecemos, porque tu tens feito maravilhas, louvado seja o teu nome na vida da 8ª, e hás de fazer ainda mais, porque conforme o teu servo já tem dito, e tantas vezes tem pregado, o melhor daquilo que a 8ª já experimentou até hoje, há de ser medidas mínimas que o Senhor há de fazer daqui para frente na vida dessa igreja. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Ô, gente boa, emocionada e com ações de graças por celebrar os 97 anos da minha mãe e os 54 da 8ª e ter um amigo de mais de 30 anos. Mais de 30, né, mestre? 44 anos de amizade. 44 juntos aqui, ó. anos. Pensa numa coisa boa. Obrigado, irmão. Juntos. E juntos nós estamos na sala de prosa. O oferecimento da LPC, essa agência missionária exponencial. E a 8ª minha, ó. Puxa aqui, ó. Camisa linda, hein? Beleza? Parabéns. Obrigado. Quem bolou muito bem. Maravilha do céu. Avancemos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente boa. Abraço, gente.